E aí, vamos que vamos. Então, dando prosseguimento aí na nossa aula, agora a gente vai começar a falar um pouco da parte prática, né? Então, eu vou estar abrindo a plataforma aqui e falando um pouco dos conceitos e, ao mesmo tempo, mostrando de forma prática para a gente começar agora a dar prosseguimento aí com a mão na massa. Então, eu vou estar utilizando para essa demonstração a plataforma que eu mais uso, que é o Pro Tools, mas cada um vai estar escolhendo a sua ou a que tiver na mão. Todas, como eu já falei anteriormente, fazem o trabalho da mesma forma, é só uma questão de gosto, uma questão de adaptação. Não existe essa coisa de que uma é melhor do que a outra. Uma só é melhor do que a outra se a gente tiver o referencial do para quê e do porquê que aquela pessoa X acha que é melhor. Tecnicamente, todas são iguais. Partindo do pressuposto aqui que eu já estou com o Pro Tools aberto, vamos dar prosseguimento para a gente criar uma sessão para poder começar a trabalhar, seja para gravar, seja para editar, seja para processar e etc. Então, aqui no caso do Pro Tools, é em File, New Session, né, arquivo, nova sessão, e a partir do momento que eu venho em File e clico em New Session, ele me dá essa tela que a gente está vendo, né, essa janela New Session. Então, como eu já tinha falado anteriormente, vão ter plataformas que vão entregar para a gente a janela de configuração antes de começar a trabalhar e terão as plataformas que precisaremos em configurações, preferências e etc. para poder estar configurando a sessão, o tipo de áudio, bitrate, sample rate, etc. Né? Como a gente já falou também anteriormente. E como já foi falado, o ideal é que, independente da plataforma estar nos entregando isso antes de começar o trabalho ou depois, o importante é que a gente faça antes de começar a trabalhar. Porque aí a gente vai configurar o tipo de arquivo de áudio que a gente vai trabalhar, a gente vai poder configurar o sample rate, o bit, e aí assim a gente vai prosseguir o trabalho da forma correta. Geralmente, quando a gente começa a abrir uma sessão, geralmente as plataformas vão nos oferecer as templates. O que são as templates? São sessões pré-fabricadas, né? Sessões que já foram pré-configuradas para a gente já partir de um pressuposto X. Então, o Pro Tools, nesse caso, ele já tem algumas templates, como a gente pode ver, e por aí vai. Por que essas templates elas são entregues? Porque às vezes a gente está na correria para começar uma sessão e vamos pressupor que é uma sessão de base de banda. Então eu viria aqui, viria em Music, e aí eu já tenho vários tipos de estilo, me entregaria uma sessão pré-fabricada, pré-configurada, que já teria uma série de canais, e aí seria basicamente fazer o endereçamento de entradas e saídas e seguir a gravação. Então, na verdade, é para agilizar. Parece que é algo que não tem funcionamento a princípio para a galera que não entende muito, mas isso pode ser utilizado para a gente ganhar tempo. E também há como nós estarmos fazendo nossas próprias templates, porque aí nós podemos criar nossas próprias sessões com as nossas entradas, com as nossas saídas, com as nossas configurações, salvar como template, e aí ela vai estar aparecendo nessa aba de template. No meu caso aqui, para nossa aula, eu vou estar criando uma sessão em branco, vou deixar o tipo de áudio em Wave, sample rate
Os mais utilizados são 44.1 e 48, como eu já falei anteriormente. Vou deixar em 48, que é o padrão que geralmente eu uso. O bitrate, eu geralmente trabalho em 24 e 32. Sempre aconselho trabalhar de 24 para cima, porque a gente já conversou sobre isso nas aulas passadas. E aí eu vou estar criando essa sessão. Então eu vou nomear aqui como aula 3. Vou jogar na minha desktop e criar minha sessão. A partir desse momento, a gente já tem aqui a sessão do Pro Tools. Ela está seca, né? Tá sem canal, tá sem nada, mas já temos a sessão. Não é preciso se preocupar. Ah, mas ele está trabalhando com Pro Tools, e se eu tiver no Nuendo, se eu tiver no Samplitude, se eu tiver no SoundForge, se eu tiver no Reaper. Basicamente, eu vou estar falando de conceitos. E eu faço isso exatamente porque a gente, tendo um bom embasamento, a gente vai trabalhar com qualquer ferramenta que nós tivermos em mãos e vamos conseguir prosseguir. Nós não ficaremos à deriva. Então, esse processo de criar sessão e todos os passos que eu vou estar passando aqui, é necessário estar fazendo em todas as plataformas. Todas as plataformas a gente vai precisar seguir esse passo a passo que eu vou estar passando. A diferença é de nomenclaturas, né, que às vezes um pode estar como setup, outros podem estar como preference, né, audio device e etc., por exemplo, na parte de configuração, mas é basicamente a mesma coisa, né? Da mesma forma que para criar sessão a gente vai precisar em file, vai precisar em new session e por aí vai.